noite. Um dia de extrema alegria àqueles que compõem o Instituto dos Advogados do Paraná. Gabriel Garcia Marques tem uma saborosa obra titulada Eu Não Vim Fazer um Discurso. É o registro de todas as falas que ele procedeu na sua longa vida. E a fala que dá o título à obra é muito interessante. É o retorno dele ao liceu que estudava, e ele não foi fazer um discurso. Ele foi só reencontrar aquele ambiente da mocidade, reencontrou vários amigos e fez só relembrar uma bela parte da sua história. Eu não vou fazer um discurso. Quero só dizer poucas palavras. Primeira delas, reverência. A João Pânfilo Veloso da Assunção, que há exatamente 100 anos atrás, junto com 12 advogados na então Universidade do Paraná, idealizou e materializou uma agremiação. E disse que essa agremiação seria de valor moral e de valor científico. Quero também reverenciar aos nossos 39 ex-presidentes e quero particularizar essa reverência ao nosso caríssimo professor emérito Egas Dirceu Muniz de Aragão, que com muita honra conversamos ontem e disse que o primeiro a sentar na cadeira que diz caber ao presidente seria exatamente o professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, pelo patrimônio intelectual, pelo patrimônio moral, pelo prestígio que goza, não só no nosso Estado, como no nosso Brasil. Pois então, não vim fazer um discurso e nós teremos a gratíssima honra, pela deferência do nosso ilustre professor, que nos brindará logo em seguida com uma pequena fala. Quanto tempo todos nós aguardávamos a oportunidade de ouvi-lo. Vamos desfrutar logo em seguida. Gostaria também de registrar a nossa reverência ao prezado Fernando Vidal Pereira de Oliveira, ao Paulo Henrique de Arruda Gonçalves, ao querido Rubens Edmundo Requião, que fazia tempo que não vinha ao nosso instituto. Seja muito bem-vindo. Ao caríssimo Reinaldo Costa da Rocha Loures, que em 1998, se minha memória não falha, brindou o Instituto com esta casa. Muito obrigado. Também assim ao caro Manuel José Carneiro, ali, ao querido José Lúcio Glombe, a quem tive o prazer de ser vice-presidente e aprender um pouco mais, muito mais sobre gestão. Ao prezado Carlos Eduardo Manfredini Rappner, e ao Eduardo Alberto Marques Virmont. Os senhores têm hoje aqui a presidência do Instituto dos Advogados do Paraná desde o ano de 1963. 54 anos de história viva do nosso Instituto. Mais da metade da vida do Instituto dos Advogados do Paraná. Quero saudar o
nosso insigne batonier, advogado José Augusto Araújo de Noronha, nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, e toda a sua diretoria que aqui está prestigiando este evento. Também assim, o estimado Arthur Humberto Piancastelli, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e toda a sua diretoria aqui presente, também parceiro desse projeto que nós estamos a inaugurar. Ao Noronha e ao Piancastelli, devemos o preito da gratidão. Reverenciamos muitos e agradecemos, em especial, Noronha, em especial Piancastelli. Suas instituições, que são efetivamente irmãs do nosso Instituto, permitiram o momento que estamos aqui a vivenciar. A reinauguração da sede do IAP, que aqui está desde 1998, quando da gestão já referi, de Reinaldo Costa da Rocha Loures. Prezados associados, amigas, amigos do nosso Instituto dos Advogados do Paraná. A diretoria, os departamentos culturais, o conselho, a comissão de novos associados, têm o grande contentamento de recebê-los, compartilhando o átimo da reinauguração da nossa casa. Remodelada, plugada, isso é importante, pós-moderna, futurista mesmo, pronta para iniciar o seu segundo século. Quero fazer aqui uma homenagem especial a uma arquiteta de nome Patrícia Muschinski, de extrema competência. A Patrícia conseguiu a proeza de, não pressionada pelo Noronha, quase nada, tampouco pelo Piancastelli, produzir a obra que os senhores estão vendo. 35 ou 36 dias por um detalhe de acabamento. Patrícia, muito obrigado pelo que você fez ao nosso Instituto. IAP, uma agremiação de valor moral e científico, como criada por Pânfilo de Assunção, mantida por todos que a compõem como membros efetivos, natos, honorários e beneméritos. Um dia de felicidade ímpar a cada um de nós. Muito obrigado. Passo a palavra ao batonier da Advocacia Paranense, presidente José Augusto Araújo de Noronha. A palavra. Excelentíssimo presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, advogado Hélio Gomes Coelho Júnior, em seu nome cumprimento toda a diretoria desse magnífico Instituto dos Advogados, excelentíssimo professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, na sua pessoa, cumprimento todos os ex-presidentes do Instituto dos Advogados do Paraná, meu querido amigo Arthur Humberto Piancastelli, seu nome cumprimento também a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, faço uma saudação especial à minha diretoria, Arthur, o Ayrton Martins Molina, Alexandre Quadros, Marilena Winter e Fabiano Baracá, que são os verdadeiros motores da nossa OAB e fazem com que ela esteja sempre produzindo novos desafios e novas obras. Eu serei muito breve, porque amanhã é o dia da nossa festa, não quero adiantar a emoção que tem estar presidindo a Ordem dos Advogados do Brasil nesse momento tão difícil, mas também com muitas conquistas, nesse ano em que o Instituto completa 100 anos, que a Ordem acabou de completar o ano passado os seus 85,
datas muito importantes, porque, lendo o livro que recebi da nossa querida Edeni de Andrade Arruda, lá tem uma passagem que simboliza o que são todos vocês para o Instituto e para a OAB, que diz que as pessoas por onde passam, queiram ou não, consciente ou inconscientemente, vão deixando os rastros que as identificam, os traços que perpetuam o seu nome e as tornam inconfundíveis. Cada um dos aqui presentes construiu um pouco da história do Instituto dos Advogados do Paraná e construiu com letras de ouro. E nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, nesse mês do centenário, não poderia deixar de ser diferente. O Instituto também será capa da revista da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná. E eu quero dizer, Hélio, que é um privilégio para nós, como entidade co-irmãs, um elo da mesma corrente, que é o Instituto e a OAB, o privilégio que a OAB está participando, junto com a Caixa de Assistência, nessa reforma da nova sede do Instituto. Na antiga sede, que se torna nova sede, e me perguntaram, o Instituto está de sede nova? É um novo Instituto? Não, o Instituto é o mesmo. O Instituto é exatamente o mesmo, forte como sempre foi, importante como sempre foi, somente agora com um pouco mais de conforto e dignidade a todos aqueles que frequentam e fazem um instituto tão importante. Quando nós imaginamos esta data, e o tempo anda passando muito rápido. Nós parece que foi ontem que tomamos posse, hoje já estamos na metade do nosso mandato, daqui a pouco virão outros novos dirigentes. O importante é saber o que nós deixaremos para as próximas gerações. E é com muita satisfação, Molina, nós sabemos que vamos deixar, a Ordem colaborou, um instituto pronto para acolher novos sócios, pronto para estar sempre trazendo as grandes discussões do direito para dentro do Instituto. Importante saber que nós temos no Instituto o porto seguro da própria OAB, onde nós, sempre que precisamos, contamos todas as vezes com o Instituto dos Advogados. Nós vivemos um momento muito difícil. Eu jamais imaginei que eu assumi, dado o Abner, a Ordem dos Advogados do Brasil, ter que assinar 2 pedidos de impeachment de presidente da República, pedir afastamento de presidente da Câmara, presidente do Senado, problemas aqui na nossa própria paróquia, graves problemas de corrupção, e nós sabemos que a nossa instituição ainda é aquela que pode e contempla a esperança do povo brasileiro. E nós, quando temos o Instituto dos Advogados do Paraná ao lado da OAB, nós somos muito mais fortes. E Hélio, eu quero dizer a você que isso é uma gratidão, um pequeno gesto de gratidão que a Ordem tem para com o Instituto dos Advogados do Paraná. Eu botei muita pressão na Patrícia para que ela pudesse entregar essa obra com esta qualidade, para que toda a advocacia paranaense soubesse da importância que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, damos ao nosso Instituto. Quisesse todas as ordens dos advogados do Brasil fizessem o mesmo com os seus institutos, porque nós sabemos que alguns ainda não conseguem ter essa parceria que nós temos aqui junto no Paraná. E eu encerro agradecendo ao presidente Glombe e ao presidente Assis, que foram ex-presidentes do Instituto dos Advogados, que presidiram a Ordem dos Advogados do Brasil, e que me ensinaram a importância que tem o Instituto dos Advogados do Paraná para a nossa própria história. Então, faço esse registro, agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando dessa solenidade, ao lado do professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, que uma das últimas vezes que estive com o professor Egas foi quando eu estive na casa dele, e ele havia acabado de doar a biblioteca para a Caixa, para a Ordem dos Advogados do Brasil, para a Caixa de Assistência, e ela está aqui ao lado, toda a biblioteca do professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, num gesto magnífico, onde a sua biblioteca hoje está absolutamente preservada no nosso prédio histórico e servindo de fonte de consulta a todos os advogados do Paraná. Parabéns ao Instituto,
Parabéns à Advocacia do Paraná. Muito obrigado. Com a palavra, então, o nosso ilustre presidente, que nos brindará com a sua fala. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Em primeiro lugar, agradeço a deferência do convite de sentar nesta cadeira. O que posso fazer apenas porque eu era presidente e sou o mais antigo presidente ainda vivo, de modo que posso ocupar essa cadeira sem estar extravasando o bom senso. Quero agradecer também as referências generosas que foram feitas a meu respeito. E elas me fazem lembrar uma observação do famoso professor Eduardo Couturi, uruguaio, que deu um curso aqui em Curitiba e foi saudado pelo professor Ari Florencio Guimarães. E disse o professor Ari Florencio Guimarães tantos elogios que, ao agradecer, ele contou uma historieta uruguaia que eu repito a meu respeito. Que a mãe e o filho de um falecido foram ao cemitério para o enterro. E durante os trabalhos do sepultamento, houve discursos em homenagem ao falecido, com muitos elogios. E, a certa altura, a mãe pegou a mão do filho e disse: "Vámonos, hijo mío, que nos hemos equivocado de muerto." É mais ou menos o que acontece comigo. Vocês estão sendo, ou estão sofrendo, um equívoco a meu respeito. Quanto à sede, lembro-me da célebre frase de Lampedusa, e ela vai como elogio a Patrícia, a ordem e a caixa. É preciso, disse Lampedusa no Il Gattopardo, é preciso mudar tudo para que tudo fique como está. Aqui, a mudança não deixou nada como estava. É um elogio que faço à arquiteta, porque a sede ficou magnífica. Principalmente porque depois eu contarei como era a sede do meu tempo. Eu entrei no Instituto como associado lá por 1958. Faz tanto tempo que já não me lembro direito as datas. Graças a Vieira Neto, que era o presidente da Ordem, porque o Instituto estava absolutamente inerte. E a Ordem, na pessoa do Vieira, resolveu como que reativar o Instituto. E compôs uma diretoria provisória, presidida por Atos Veloso, e nela eu participei como secretário. Primeiro ou segundo, já não me lembro também. Esse ato fez com que o Instituto praticamente renascesse. Portanto, a Ordem, o Instituto deve muitas coisas, inclusive a sua sobrevivência, porque no pé em que andavam as finanças do Instituto, no pé em que andava o interesse pelo Instituto, ele poderia ter falecido definitivamente. Nessa época, era dificílimo conseguir fazer o Instituto sobreviver sem a Ordem. Era uma espécie de uma costela da Ordem, sem a qual não seria possível sobreviver. Sócios havia alguns, mas não pagavam a mensalidade em hipótese alguma. Os mais antigos, talvez aqui não haja ninguém que tenha conhecido o Davi Colasso de Meira, que era um funcionário do tribunal, que cobrava as mensalidades ou as anuidades, as mensalidades do Instituto. E um dia nos procurou e disse: "Olha, eu vou parar porque eu não recebo nada, não tenho comissão nenhuma, eu só gasto ônibus do meu bolso." Então, criamos uma situação copiada do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul,
não considero que fosse uma coisa lícita, mas o interesse do Instituto era maior do que o cuidado com a legitimidade do que se fazia. O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul obtivera a promulgação de uma lei que atribuía uma parte das custas dos processos ao Instituto para a sua sobrevivência. Àquele tempo, não sei se hoje ainda é assim, porque há tempo que estou afastado da advocacia, havia nas contas dos processos custas dos advogados. E conseguimos também aqui a mesma coisa, as custas dos advogados foram aumentadas num X, e esse X passou a ser do Instituto, que esperava ingenuamente que com isso obtivesse um rendimento para poder sobreviver. Acontece que, em seguida, a Associação dos Magistrados fez a mesma coisa. E as custas que eram destinadas à Associação dos Magistrados, os escrivães mandavam, mas as do Instituto nunca chegaram. De modo que continuamos vivendo numa penúria absoluta. A nossa sede era metade de um andar do prédio aqui ao lado, que fora adquirido pela Ordem pouco tempo antes, e abro um parênteses, que a Ordem também anteriormente era de uma mendicância total. E um andar era dividido ao meio, metade para a sede do Instituto, outra metade para a sede da Caixa dos Advogados. E aí continua a proteção e a ligação da Ordem e da Caixa com o Instituto dos Advogados. Nesse período em que participamos dessa diretoria, conseguimos regularizar a situação do Instituto, conseguimos, em novas eleições, ter uma diretoria, o que há muito tempo não acontecia. O Instituto não tinha sede, não tinha nada, e nessa diretoria fui eu eleito presidente. Como fazer para o Instituto poder agir? Tivemos a ideia, Alcides Munhoz Neto, que era da diretoria também, e eu e outros colegas, de organizar cursos de aperfeiçoamento, cursos de estudos, cobrando uma taxa de inscrição e fornecendo um certificado da frequência ao curso. E descobrimos que os estudantes todos, o que não acontecia no meu tempo de estudante, gostavam muito de ter diplominhas. Então vinham muitos estudantes e isso começou a dar renda ao Instituto. Conseguimos um acerto com a Faculdade de Direito de São Paulo, que volta e meia trazia do exterior professores para fazer palestras ou dar cursos. E nós, então, em contato com os colegas professores de São Paulo, conseguimos que os professores que vinham lá recebessem a oferta de conhecer Foz do Iguaçu. Para o quê? Eles vinham a Curitiba, faziam uma palestra e ganhavam uma passagem para ir a Foz do Iguaçu. Passagem essa que o Instituto tinha que obter através do bolso de alguém. Algumas vezes a universidade nos ajudou. E com isso, aqui estiveram nomes notáveis do direito italiano. Me lembro de dois aqui. O Nuvoloni, que era professor em Milão, e olha, me escapou, era um penalista notável também, já me lembro do nome dele. E eles vieram cá e deram cursos. E, nesse momento, os cursos se tornaram muito mais importantes, com muito maior afluxo. E o Instituto obtinha... Betiola era o penalista famoso. O Nuvoloni também era um penalista famoso. Com relação ao Nuvoloni, aconteceu uma coisa interessante. O Eduardo Virmont, que participava do nosso grupo, da diretoria do Instituto, e foi também presidente, engendrou, com a sua capacidade artística, um diploma a ser fornecido ao Nuvoloni a propósito de sua presença em Curitiba e do curso que aqui tinha ministrado. Ele deu 2 ou 3 palestras, já não me lembro bem.
E obteve também um artista, propriamente dito, para fazer o desenho daquele diploma que ele havia engendrado. E nós, na solenidade de encerramento, entregamos o diploma ao Nuvoloni, que era um homem simpaticíssimo, uma excelente criatura. Pois bem, anos depois, muitos anos depois, Ora, a memória de velho funciona meio mal. O nosso colega, que era foi procurador-geral da Justiça, era penalista, enfim, daqui a pouco eu me lembro também, foi fazer um curso de pós-graduação na Universidade de Milão, e lá foi aluno do Nuvoloni. E ao ir ao gabinete do Nuvoloni, o que encontrou ele? Havia uma única coisa nas paredes, o nosso diploma. Estava pendurado lá. Era o Chemin Guimarães, o Luiz Chemin, que foi a Milão. O Bettiol, quando veio a Curitiba, deve ter tido uma surpresa imensa, porque o Alcides saiu a passear de automóvel com ele, e eu fui junto, porque eu era o presidente do Instituto, e ele olhava extasiado e fotografava Curitiba, porque certamente ele imaginava que Curitiba fosse uma cidadezinha mínima, e deve ter tido uma excelente impressão da cidade. E com ele aconteceu também uma outra coisa que marca a passagem dele, por uma coisinha sem importância, mas interessante. O René Dott, que estava começando, era um iniciante, comprou um livro do Nuvoloni, do Bettiol, e foi pedir a dedicatória dele. E ele queria saber o nome. E o René disse, René Ariel Dott. Ele olhou, se atrapalhou. René, como o Renato. Ele pôs lá, Renato. Então, a dedicatória do livro ao René está lá, ao Renato Dott. Bom, são coisas interessantes. Mas as dificuldades do Instituto eram imensas. O Instituto, quando começou, era exatamente o oposto absoluto do que se pode imaginar olhando este aqui. Não tinha nada. Não tinha nem sequer uma máquina de escrever que nos foi depois presenteada, porque também não havia verba para fazer despesas. Nós éramos todos advogados no início de profissão, com filhos para criar e etc. Então, o dinheiro do nosso bolso não podia sair, nós tínhamos que obter de alguma forma. As palestras foram se aumentando. Pessoas outras que nós trouxemos a convite vieram para cá. E o Instituto, com isso, foi ganhando corpo, foi ganhando importância, até que deslanchou e continuou a sua vida, chegando ao ponto em que está hoje. Naquele tempo, havia uma regalia para o Instituto. O Instituto indicava, se não me engano, 3 membros da diretoria ou do Conselho da Ordem. Então, tínhamos também essa outra facilidade. E essa indicação era pleiteada, nós tínhamos que fazer uma seleção para poder indicar os membros da ordem que o Instituto cabia indicar. Isso também já não existe mais, com o tempo desapareceu. O que mais que eu poderia dizer? Eu só quero lembrar essas coisas do tempo do começo, vamos dizer, do renascimento do Instituto, que hoje seria muito difícil a todos aqui poderem conhecer, porque não há registros, em primeiro lugar, e nem haveria interesse de ninguém estudar a história do Instituto dos Advogados, convenhamos, né? Só algum benemérito poderia fazer isso. E penso que com isso eu dei algumas pequenas explicações, que têm que ser breves, porque a brevidade é uma virtude, e eu a vi aqui no meu lado, e quero também seguir essa mesma orientação. Agradeço a todos. Muito obrigado.
Penso que tenhamos experimentado um singular momento da história do nosso Instituto. Receber o professor Egas, ouvir dele um depoimento da nossa história é algo absolutamente singular. Diria mesmo, saboroso momento que nós estamos convivendo. Muito obrigado, professor. Vamos aproveitar a oportunidade para darmos posse a 3 novos membros do Instituto que, rigorosamente, têm a sorte ao seu lado. Com absoluta segurança. Em nenhum outro momento da nossa história tivemos a oportunidade de termos aqui tantos presidentes que dirigiram o nosso Instituto. Eu passo a palavra à nossa vice-presidente, a doutora Adriana Dávila, a quem cumprimentamos, pedindo que chame os nossos novos 3 membros e também assim ao presidente José Lúcio Glombi, Paulo Henrique Gonçalves, que na longa história do Instituto tem uma marca muito pessoal. Presidiram a nossa instituição em 2 oportunidades. E gostaria também de chamar aqui o prezado Rubens Edmundo Requião, para que os senhores outorgassem aos novos membros a franquia de pertencer à nossa agremiação. Por favor. Por favor, doutora Adriana, convide os nossos empossados. Nesta data tão especial, ter a oportunidade de rapidamente dar boas-vindas aos novos associados, agradecer a oportunidade de estar ao lado nessa mesa com pessoas que tanto nos ensinaram e que são motivo de orgulho para o estado do Paraná. E eu gostaria de convidar a doutora Mara Catarina Mesquita Lopes Leite, que possui décadas de experiência na advocacia, é sócia fundadora do escritório Leite, Xavier e Pugliese, é autora de diversos projetos em defesa de causas humanitárias, ampla experiência acadêmica, atuando como professora e responsável pela assistência jurídica gratuita na Universidade Estadual de Maringá. É uma honra tê-la conosco. Por gentileza. Sim, senhor. Dando continuidade, eu gostaria de convidar o Dr. Marcos Alberto Rocha Gonçalves, doutorando em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, advogado e sócio do escritório Fachin Advogados Associados. Seja bem-vindo. Por fim, mas não menos importante, gostaríamos de convidar o Dr. Ronaldo Silca de Almeida, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pelas Faculdades Integradas do Brasil, pós-graduado em Formação Pedagógica pela PUC Paraná, curso de pós-graduação em Direitos Humanos, professor na Faculdade Internacional de Curitiba, Uninter. É um prazer recebê-lo.
Olha, os nossos estagiários trocaram os certificados. É sempre culpa do estagiário. Caríssimos, estamos próximos do fim da nossa solenidade. Vamos degustar um bom espumante, um bom vinho, um bom Scott, sempre lembrando que a esperança é o sonho do homem acordado. Muito obrigado. Eu peço um minuto de atenção, por favor, que nós vamos descerrar a placa que fará o registro da reinauguração da nossa sede. Peço ao caríssimo Noronha, ao caríssimo Arthur, que descerrem a placa que registra a homenagem aos senhores. Eu faço questão. Professor Egas, por favor. Podemos chamar a Edeni? Caríssima doutora Edeni, onde está? Por favor. A senhora observe que nós somos politicamente corretos. Concorda? Por si. Por favor, descer. Professor Egas, descer, por favor. Puxa o barbantinho aqui. Isso. Puxa o outro aí, Alisson. Onde está o outro? Eu acho que só tem esse. Vamos lá, então. Vamos lá. Doutora Edeni, a senhora vai ler a mensagem que está ali. Por favor. A doutora Edeni lerá o que está ali registrado em nome da diretoria. O Instituto dos Advogados do Paraná, gestão 2017 e 2019. A sede Francisco Ascioli Rodrigues da Costa Filho, do Instituto dos Advogados do Paraná, inaugurado em 1998, foi reformado e revitalizado ao ensejo do seu centenário, graças ao patrocínio da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, presidida pelo advogado José Augusto Araújo de Noronha, e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, presidida pelo advogado Arthur Humberto Piancastelli. Curitiba, 9 de junho de 2017, diretoria. Hélio Gomes Coelho Júnior, Adriana Dávila Oliveira, Tarcísio Araújo Kretz, Luiz Felipe Cunha, Roberto Auríquio Júnior, Gilberto Guimarães Monachier, Guilherme Brenner Lucchesi, Hernani Buchmann, Marco Antônio Villatore, Francisco Augusto Zardo Guedes, Marília Pedroso Xavier, Marcos Vinícius Tadeu Pereira, Ubirajara Custódio Filho, Rodrigo Sanches Rio, Estevão Lourenço Correia, Adriano Sérgio Nunes Bretas, Ângela Glombe, Napoleão Lírio Teixeira Neto. Conselho: Alberto de Paula Machado, Adriano Sérgio Nunes Bretas, Guilherme Clos Neto, Francisco Augusto Zardo Guedes, João Carlos de Almeida, Luciana Pedroso Xavier, Marilu Ferreira, Newton José de Siche, Rodrigo Pereira Dias, Vicente Paula dos Santos. Fernando Murilo Costa Garcia, Isabela Rucker Cury Bertoncello, Marcos Vinícius Tadeu Pereira, Guido José Dombelli, Débora Veneral, Luiz Daniel Agimucci, Rodrigo Pereira Dias. Muito obrigado. Muito obrigado. São todos aqueles que compõem a nossa diretoria, conselho de departamentos, e foram aqui também homenageados. Muito obrigado. Mais uma vez, Noronha, mais uma vez, Arthur. Que desfrutemos da nossa nova sede e agora também do coquetel. Muito obrigado. Muito obrigado, meu. Obrigado. Obrigada.